Olá, guerreiros e guerreiras. Hoje eu venho mais uma aula do nosso canal e hoje o tema é a Constituição de 1824. Você vai entender que a Constituição do Brasil sempre foi pautada em privilégio para algumas pessoas. E nessa Constituição você vai entender que Dom Pedro estava acima da lei, estava acima da justiça. E por que ele estava acima da lei, porque ele estava acima da justiça nessa Constituição? Com a vinda da família real para o Brasil, em 1808, agora os portos são abertos. O Brasil começa a fazer comércio com outras nações. Mas em 1815 acontece o Congresso de Viena. Esse Congresso de Viena era para reorganizar o mapa europeu, já que Napoleão tinha destronado reis. E nesse Congresso de Viena, o Brasil agora é levado a Reino Unido de Portugal e Algarves. O Brasil agora não é mais colônia, o Brasil agora é Reino Unido a Portugal. Mas em 1820, estoura em Portugal a Revolução Liberal do Porto. Essa Revolução Liberal do Porto pedia que Dom Pedro voltasse imediatamente para Portugal e que o Brasil voltasse ao estágio de colônia. Que os portos no Brasil fossem fechados e que o Brasil só fizesse comércio com Portugal. O rei volta para Portugal e deixa como regente aqui no Brasil seu filho, que era Dom Pedro. Dom Pedro I. Ele fica como regente. E as elites, querendo que Dom Pedro volte para Portugal imediatamente, enviam cartas pedindo seu regresso, a sua volta para Portugal. Mas as elites aqui no Brasil não queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal, porque a América Espanhola já tinha se defragado em vários países como Bolívia, Peru, Chile. E aqui no Brasil eles tinham medo que terminasse a escravidão, que o Brasil se dividisse. E eles queriam que Dom Pedro permanecesse aqui no Brasil. Recolhidas as assinaturas, entrega a Dom Pedro, e Dom Pedro diz que ficaria. Mas no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro diz: chega, independência ou morte. Estão cortados os laços com Portugal. E nesse momento é necessário uma Constituição, um conjunto de leis para o novo país que está nascendo. E no dia 13 de maio de 1823, a Assembleia Constituinte se reúne. Os deputados se reúnem na Assembleia Constituinte para escrever a primeira Constituição do Brasil. Mas eles queriam limitar o poder do imperador, que era Dom Pedro. Dom Pedro tinha feito a independência, Dom Pedro era imperador perpétuo no Brasil e não queria ver o seu poder limitado. Dom Pedro não queria uma Constituição no molde norte-americano, que limitasse seu poder. E Dom Pedro chama os militares, cerca a Assembleia Constituinte e diz para os deputados: eu fico com a responsabilidade de dar uma nova Constituição ao país. Essa Constituição tem que ser digna do Brasil e digna de mim. E no ano seguinte, em 1824, Dom Pedro dá ao Brasil a primeira Constituição. Nessa primeira Constituição ela tem o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder moderador. Você sabe quem é o poder moderador? O poder moderador estava acima de todos os outros poderes. Se fizesse uma lei e Dom Pedro não concordasse, ele desfazia a lei. Se alguém fosse preso, julgado e preso, condenado, e Dom Pedro achasse que aquela pessoa não merecia estar presa, ele mandava soltar. Dom Pedro não poderia ser preso, Dom Pedro não poderia ser julgado. Dom Pedro estava acima da lei. E ele exercia esse poder, que era o poder maior no Brasil, que era o poder moderador. O voto era censitário. O voto era por renda. Só votaria homens acima de 25 anos e com renda anuais. O trono ia passar de pai para filho, era hereditário. Dom Pedro passaria o trono para o seu filho, que no futuro seria Dom Pedro II. A igreja ficaria vinculada ao Estado. As províncias não teriam autonomia.
Todo o poder estava centrado na mão de Dom Pedro I, que era um absolutista. Mas essa foi a nossa primeira Constituição. E ela ficou valendo durante 65 anos.